Nesse vídeo aqui são 4 notícias importantíssimas para você se atualizar das últimas notícias do Fluminense. Vem comigo, torcedor tricolor, para você ficar ligadão nas notícias. Beleza? Vou trazer aqui. Fluminense vence no Sub-17 com show de promessa tricolor. Presidente do Olímpia faz declaração importante para o confronto da Copa Libertadores. Fluminense divulga nova parcial para o confronto contra o América Mineiro. O último antes, né, de iniciar a batalha pelas quartas de final da Copa Libertadores. E clube europeu volta a mirar André após negociação fracassada lá pelo velho continente. Então vem comigo que eu vou trazer essas informações do Fluminense para você depois da vinheta. Amigos, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. O Central Fluminense segue crescendo, rumo aos 32 mil inscritos. Com seu engajamento, com seu apoio, a gente vai por muito mais todos os dias trazendo as informações do Flu. Vamos começar com as informações aqui, porque o Fluminense ganhou, né, na partida pelo Sub-17 contra o Corinthians, jogo válido pelo Brasileirão Sub-17, na Ilha do Governador, foi transmitido pelo Sport TV, e o Cauã Elias, artilheiro tricolor, fez 2 gols, sendo que um foi um golaço de virada, aí 2-1 para cima do Corinthians, tá certo? O Fluminense chegou a 12 pontos no grupo A, os moleques de Xerém seguem como o único time invicto, pode conquistar sua classificação matemática na próxima fase da competição. Então, o Fluminense, como sempre, né, muito bem nas categorias de base. Cauã Elias, né, jogou aquela partida contra o The Strongest, você lembra, torcedor tricolor, na Libertadores, quando o Fernando Diniz colocou o time todo reserva lá na altitude? Cauã Elias entrou no segundo tempo, centroavante, né, tem muito futuro, é visto como uma grande joia, tem passagem por seleção de base. Só não vou colocar o gol aqui por causa de direitos de imagem, mas Cauã Elias deu show, tá lá nas redes sociais do Fluminense para quem quiser depois dar uma olhada nos gols dos moleques de Xerém, né, marcados pelo Cauã Elias. Valeu? Vamos para a próxima notícia aqui, falar aqui da declaração do presidente do Olímpia sobre a partida, sobre o confronto contra o Fluminense, né? Fluminense e Olímpia voltam a duelar em um mata-mata da Libertadores após 1 ano e meio, né? A gente pode dizer assim, porque o confronto lá com o Olímpia foi em o quê? Foi mês 3, mês 4, um ano e 3, 4 meses desde aquele fatídico encontro no Defensores del Chaco, né? O presidente deu uma declaração muito importante, né? A rádio Versus Nación Média, sobre um dos temas abordados foi o confronto contra o Fluminense. Ele ressaltou que espera ter muitas dificuldades o presidente do Olímpia, Miguel Cardona. Abre aspas. Teremos um desafio enorme contra o Fluminense. Tomamos a decisão de trazer o professor Tique Arce, que conhece a casa e o futebol paraguaio. Arce está fazendo um trabalho sério e profissional, que também comentou sobre a questão de venda de ingressos para o jogo contra o Fluminense. Sobre a questão dos ingressos para esse jogo, vou me reunir com a equipe financeira, porque precisamos de recursos. Então, assim, deve ser um precinho, né, camarada aí, um pouquinho acima, para a galera lá paraguaia também acompanhar a partida decisiva entre Fluminense e Olímpia. Vai ser um confronto muito importante, muito interessante, porque é um time que está mal no campeonato paraguaio. Eu trouxe a informação ontem, o Olímpia é o 10º de 12 clubes, gente, no campeonato, né? Nesse período de agora, estava muito mal, demitiu o técnico Diego Aguirre, veio o Arce, como teve essa declaração aí do presidente do Olímpia, e conseguiu uma remontada contra o Flamengo, virão, né? Com muita moral para enfrentar o Fluminense. A gente precisa estar de olho, porque o confronto decisivo é no Defensores del Chaco, beleza? Antes das últimas 2 notícias desse vídeo aqui, eu
eu quero falar sobre a parceria da Central Fluminense com a Centauro, os melhores produtos com desconto no link da descrição, no comentário fixado. E você comprando lá no site da Centauro, colocando o nosso cupom Central10, você ganha 10% de desconto. Cara, desconto nunca é demais, a Central Fluminense te dá lá no site da Centauro. Beleza? O que você precisa fazer, o que precisa ter para esse desconto funcionar? Em produtos vendidos e entregues pela Centauro, você pode colocar nesse cupom que vai funcionar e você vai ganhar esse desconto camarada na compra. Beleza? Então não marca bobeira não, porque a Central Fluminense está deixando você na cara do gol juntamente com a nossa parceira Centauro. Vamos para as últimas duas notícias aqui, torcedor? Vamos lá. Porque o Fluminense divulgou nas suas redes sociais nova parcial de ingressos para o confronto diante do América Mineiro. Já são mais de 25 mil torcedores confirmados para a partida de sábado contra o América. Claro, o Fluminense vem de derrota, tem jogo na outra semana, né, no meio de semana pela Libertadores. Muita gente vai dar aquela segurada para poupar dinheiro para esse confronto contra o Olímpia, mas claro, vai ter um público bom para o confronto no Campeonato Brasileiro, que deve marcar, né? Importante a gente falar, deve marcar o retorno de Alexander, no mínimo entre os relacionados, mas provavelmente ele deve entrar em campo para enfrentar a equipe do Coelho. Então tá aí, mais de 25 mil confirmados no Maracanã para a partida de sábado. Se você, torcedor tricolor, não vai ter condição de ir contra o Olímpia, vai contra o América mesmo. O Fluminense precisa dessa vitória para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. É sempre legal ver o Maracanã cheio em jogo do Fluminense, beleza? Então vamos para a última informação aqui, a mais importante desse vídeo, torcedor tricolor, porque a gente deve ter mais investidas sobre o André. Eu sei que a gente já trouxe várias informações aqui e não vai parar porque o André é um jogador muito desejado no futebol europeu. Enquanto o André não sair do Fluminense, o Fluminense não vendeu o André, vai ter muita gente atrás dele, sondando, fazendo oferta. E após a negociação frustrada por Caicedo, né, estava certo com o Liverpool e deu a reviravolta, o jogador equatoriano acabou indo para o Chelsea, o Liverpool voltou a mirar o André, segundo jornal, o clube inglês, né, sondou a situação do atleta no início desse mês e parece que com essa reviravolta por Caicedo deve fazer uma investida em André, beleza? A informação é do jornal britânico Daily Mirror, né? Não sei se eu pronunciei certo, mas a informação é desse jornal. Tem uma negociação também em andamento com o Romeu Lavia, do Southampton, da Inglaterra, mas as conversas esfriaram nos últimos dias em virtude da concorrência. Com isso, o André surge como terceira opção no clube inglês. Tá certo? O Fluminense foi irredutivo e pretende segurar o atleta até o final do ano. Como o Liverpool está passando por uma reformulação nesse setor, o André ganha força, já que Fabinho, Henderson, Milner e Naby Keita saíram e dois meias também que poderiam fazer a função saiu também. Fábio Carvalho e Chamberlain também saíram da equipe inglesa, tá certo? Então, gente, é importante. O Liverpool deve vir com força total para contratar o André, e o Fluminense, na minha visão, tem que fazer leilão. Se o Liverpool quer mesmo o André, paga a multa ou um valor muito próximo da multa. Se outro time quiser, também joga o valor no alto. O Fluminense precisa fazer o seu dinheiro, esse é o momento do Fluminense fazer caixa, né? Claro que ninguém queria perder o André, mas na minha opinião sincera, o André já ficou mais tempo do que normalmente ficaria, né, no jogador desse quilate, né, a gente conhecendo o Fluminense do que conhece, o André jogou a temporada de 2020, 2021, 2022 e agora 2023, cara. O normal é o jogador jovem que surge muito bem, muito antes do que isso aqui do Fluminense. Graças a Deus, André está fazendo aí a sua quarta temporada conosco e precisa ser bem vendido até para o Fluminense depois, né, reinvestir na sua função e trazer um jogador mais ou menos de nível
parecido. Então, muito obrigado, galera, que assistiu esse vídeo até o final. Essas eram as notícias que eu queria trazer para vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Manda um abraço aí, fala aí de onde que você está assistindo a gente, que nos próximos vídeos iremos mandar um abraço. Valeu? Tamo junto, galera. Até a próxima aqui na Central Fluminense.